Olá, amigos do canal da Cajucultura. Eu sou Vitor Oliveira, engenheiro agrônomo, especialista em cajucultura, e neste vídeo vou mostrar para vocês um panorama do que acontece na cajucultura mundial. Resumidamente, vamos mostrar quais são os principais atores deste agronegócio, em seguida, as regiões do planeta onde o agronegócio caju está em franca efervescência, os dados de produção e consumo, tanto no que diz respeito à produção de castanha como o consumo de amêndoa, de castanha de caju, as tendências emergentes especialmente nesse período de pandemia e pós-pandemia de Covid, e algumas reflexões para o agronegócio caju brasileiro. Em termos de distribuição, conforme podemos ver nas áreas em cores deste mapa, a produção mundial de castanha de caju está distribuída na Ásia, na África, tanto na parte ocidental como na parte oriental, na América Central e na América do Sul. Então, esses são, vamos dizer assim, os principais atores da produção mundial de castanha de caju. E aqui vale a pena fazer um recorte no continente africano. O continente africano, que é atualmente o principal produtor mundial de castanha, onde cerca de 2 milhões de produtores, de agricultores, produzem cerca de 56% da produção mundial de castanha de caju produzida no mundo. Então, 56% da produção mundial de castanha, ela origina-se do continente africano. E vale a pena destacar que, neste contexto, do lado da África Ocidental, nós temos a Costa do Marfim, Gana, a Nigéria, o Benin e a Guiné-Bissau. Do lado da África Oriental, nós temos a Tanzânia, que é um grande produtor de castanha de caju, e mais ao norte aqui, a Moçambique, que também é um produtor histórico de castanha de caju. Neste outro mapa, temos os principais atores deste agronegócio, onde podemos observar que as épocas de colheita variam entre os hemisférios. Nós temos aqui o hemisfério norte, aqui o hemisfério sul, e os países localizados no hemisfério norte respondem por cerca de 81% da produção mundial de castanha, e com a maior parte da colheita ocorrendo entre os meses de fevereiro a julho, enquanto que os países produtores localizados no hemisfério sul respondem por cerca de 19% da produção mundial de castanha, e a colheita, em termos médios, concentra-se entre os meses de outubro a janeiro. Aqui também é possível visualizar nessas linhas, nessas setas verde, o comércio, as principais rotas do comércio internacional de castanha de caju in natura, ou seja, castanha com casca, onde fica muito explícita a movimentação da matéria-prima oriunda da África, aqui do continente africano, para processamento nos países asiáticos, especialmente a Índia e o Vietnã, como pode ser visto, como já mencionei, nessas linhas verdes. E em algum momento também uma parte dessa produção vem para o Brasil, embora numa quantidade pequena, mas é comum a importação por parte do Brasil. Este outro mapa, ele dá uma ideia geral do que este comércio representa. Nós podemos ver, por exemplo, que os Estados Unidos respondem por cerca de 20% do consumo mundial de amêndoa de castanha de caju, A Europa
por sua vez, por 16%, e a China por 9%. A Índia é o maior consumidor, com 38% do consumo mundial de amêndoa, de castanha de caju, tendo que importar cerca de 55% da matéria-prima, né, para atender às suas necessidades de processamento, o que corresponde a cerca de 1.555.000 toneladas de castanha in natura. O Vietnã, por sua vez, que é o maior exportador mundial de castanha de caju, ele processa cerca de 1.820.000 toneladas de castanha, sendo que 80% desse total é importado dos países africanos, né? O Brasil ele processa algo em torno de 150.000 toneladas de castanha, né? Quando se soma o que o país produz e mais o que ele importa, dá em torno de 150.000 toneladas de castanha. Aqui neste mapa nós temos um resumo do vai e vem que acontece com a matéria-prima que é produzida na África, processada nos países asiáticos e enviadas para a União Europeia, para a China e para os Estados Unidos. Realmente é um verdadeiro vai e vem. E só para que os nossos seguidores aqui no canal da Caju Cultura tenham ideia desse vai e vem, né? A castanha produzida na África Ocidental, que é exportada para o Vietnã e exportada novamente como amêndoa de castanha de caju para ser consumida nos Estados Unidos, ela percorre cerca de 28.000 quilômetros, né, para poder chegar nos Estados Unidos. E nesse, vamos dizer assim, nesse trajeto todo, ela passa por 13 viagens de caminhão, por 9 diferentes armazéns, muda de mãos até 8 vezes, é reembalada 5 vezes, passa por várias jornadas oceânicas, por 8 testes de qualidade, quer dizer, tornando muito complicada a questão de rastreabilidade de um produto como esse, né? Um outro aspecto importante é com relação ao encurtamento da cadeia, quer dizer, tudo isso aqui vai contra uma tendência mundial muito crescente, que é o encurtamento da cadeia, quer dizer, o encurtamento da cadeia entre a fonte da matéria-prima e o local de processamento. Bom, tem um outro aspecto importante, é o que diz respeito às principais regiões produtoras. Então, destacam-se hoje como os gigantes mundiais da produção de castanha, pela ordem a Costa do Marfim, a Índia e o Vietnã. Então esses são os três, vamos dizer assim, gigantes da produção mundial de castanha de caju. Nesse gráfico aqui, nós temos uma série histórica de 2015 até 2020, né, onde nós temos em azul nós temos o Vietnã, em laranja a Índia, em cinza a Costa do Marfim, e em laranja o total dos países da África Ocidental. Então, a gente observa, olhando para 2020 especialmente, a produção estimada de castanha desses países foi de aproximadamente 800.000 toneladas Costa do Marfim, aqui em cinza, né, 800.000 toneladas, a estimativa de produção em 2020. Depois, a Índia, aqui em laranja, 700.000 toneladas, né, 700.000 toneladas. E, por último, aqui em azul, o Vietnã, com 380.000 toneladas de castanha. Parte desses dados, como eu já mencionei, ainda não foi fechado, de modo que aqui no lado direito aqui do gráfico nós temos uma projeção pessimista
e otimista, né? Aqui na primeira parte do gráfico, uma posição pessimista, na outra, uma projeção otimista para 2020, né? Onde o que chama a atenção aqui é a produção estimada para a África Ocidental de quase cerca de 1.800.000 toneladas de castanha, né? 1 milhão. Quando olha-se os dados ainda não fechados, dá em torno de 1.600.000 toneladas de castanha. Bom, neste outro gráfico, nós podemos visualizar o volume de castanha comercializado em termos globais, de 2011, aqui na primeira parte do gráfico, até 2020, né? E, de certo modo, pode-se observar uma tendência de crescimento, partindo de quase 2 milhões, né, aproximadamente 2 milhões e meio de toneladas em 2011, aqui na parte inicial do gráfico, para cerca de 3 milhões e 600 mil toneladas em 2020, né? E se olharmos as projeções mais otimistas aqui na extremidade do gráfico, na extremidade aqui do lado direito, nós vemos que esse volume pode chegar a quase 4 milhões de toneladas em 2020, né? Bom, mas até agora nós falamos muito da produção de castanha. Vejamos como está o consumo de amêndoa de castanha de caju nas principais regiões consumidoras, né? E aqui chama a atenção o destaque para a Índia, aqui em azul, né, no gráfico, em seguida pelos Estados Unidos, aqui em cinza, na cor cinza, na barra, e União Europeia, em azul, e China em vermelho. Então, você vê que a Índia, ela se destaca, realmente é o maior consumidor mundial. Em seguida vem os Estados Unidos, depois a União Europeia e China. Então esses quatro eles são os maiores consumidores mundiais de amêndoa de castanha de caju. E vocês podem perguntar como é que está o desempenho em termos de consumo da amêndoa de castanha de caju em relação às demais nozes consumidas mundialmente, né? Nós sabemos que existe um elenco grande de outras nozes que disputam esse mercado. Então, nesse quadro, vocês podem ver que entre as nozes mais consumidas mundialmente, existem 5, e a castanha de caju está no meio delas, que contribuem com 95% do volume, né, do volume produzido. Então você tem aqui, nesse quadro aqui, nesses números circundados aqui em vermelho, você tem a amêndoa com 30%, né? Tem depois a noz propriamente dita com 21%, a amêndoa de castanha de caju com 17,3%, o pistácio com 14% e a avelã com aproximadamente 12%. Chama atenção, inclusive, que num período de 10 anos, se nós considerarmos entre 2009 até 2020, o crescimento médio anual da amêndoa de castanha de caju foi de 5,3%. Né? Isso falando em termos mundiais, né? Em termos de consumo. Então, um consumo consistente. Agora, engana-se quem acha que o continente africano ele está apenas produzindo e exportando a castanha de caju in natura, né? Então, existe atualmente um sentimento muito forte por parte dos principais países africanos produtores de castanha de caju, no sentido de desenvolver cada vez mais o processamento da matéria-prima in-house e, dessa forma, agregar valor a este produto e promover o encurtamento da cadeia, né? Assegurando assim uma maior proximidade entre o mercado consumidor e
e a fonte de matéria-prima, como nós falamos anteriormente, que é uma tendência muito grande em termos mundiais, essa questão do encurtamento da cadeia. Então, a ideia, não só dos governos, mas do empresariado que está presente nesses principais países produtores, é de transformar a África Ocidental num grande hub de processamento de castanha de caju, né? Então, com isso, tem a questão, que eu já mencionei várias vezes, de encurtamento da cadeia, de assegurar uma melhor rastreabilidade, né? Uma maior transparência para o consumidor, e também a questão da agilidade na entrega, né? Do delivery, né? E, para finalizar, né, vocês devem estar lembrados daqueles mapas que mostrei com a castanha de caju percorrendo cerca de 28 mil quilômetros, a castanha de caju produzida na África, né, percorrendo cerca de 28 mil quilômetros até chegar nos Estados Unidos. Agora, imagine uma linha direta Brasil-Estados Unidos, né, ver o quanto isso poderia ser mais encurtado ainda, né? Nós teríamos uma distância bem inferior a ser percorrida entre o produto processado, né, e o mercado consumidor. Então, será que é possível recuperar a posição que detínhamos no mercado americano em 2009? Então, conforme podemos visualizar neste gráfico, em 2009, olhando aqui no lado esquerdo, o Brasil respondia por cerca de 24%, aqui nessa fatia aqui em cinza, 24% das importações de amêndoa de castanha de caju para os Estados Unidos. Essa fatia diminuiu em 10 anos para apenas 4%, conforme vocês podem ver aqui, também em cinza, neste outro lado do gráfico, né? E hoje esse mercado, como eu já mencionei anteriormente, ele é dominado em grande parte pelo Vietnã, né, conforme pode ser visto aqui, que responde por cerca de 86% das importações de amêndoa de castanha de caju feitas pelos Estados Unidos. E o que falta, né? Qual a lição de casa que precisamos fazer? Bom, na verdade, eu entendo que são várias lições. Existem algumas questões que constituem fatores críticos de sucesso para essa cadeia produtiva, essa cadeia de valor. Um dos principais, no meu entender, é o que diz respeito à articulação, né? Mais do que nunca é necessário, eu entendo, integrar as atividades de produção, industrialização e comercialização, de forma a reduzir a participação de intermediários nos processos de comercialização, né? Isso certamente vai favorecer uma melhor articulação de toda a cadeia, né? De toda a cadeia produtiva de caju. Eu entendo até que o alto grau de intermediação ele não deixa de ser um reflexo da desarticulação dessa cadeia, né? E esta é uma aposta que o setor não pode deixar de fazer, né? Outro ponto que merece destaque é o mercado interno. Nós temos um mercado nacional com milhões de consumidores em potencial. Na minha humilde opinião, as esferas estaduais, juntamente com os diferentes elos dessa cadeia de valor, têm a obrigação de partirem com força nessa direção. Não só as esferas estaduais, mas também no âmbito federal. E na direção de promover campanhas voltadas para estimular o aumento do consumo do caju e seus derivados. Dois ingredientes resumem tudo isso, né? Além da questão do baixo nível tecnológico, dos pomares senescentes, da assistência técnica insuficiente, tanto a assistência técnica pública como privada. E dois ingredientes são fundamentais para resolver esses fatores críticos, que são políticas públicas para o setor e, especialmente, vontade política. Bom, por enquanto era isso que nós tínhamos, essa mensagem que nós tínhamos a apresentar neste vídeo. Eu espero que tenham gostado
E caso tenham dúvidas, deixem registradas aqui na seção comentários, que teremos o máximo prazer em respondê-las. Não deixem de curtir os vídeos do canal da Cajucultura e, caso não seja inscrito, aproveite para fazer a sua inscrição. Até o próximo vídeo.